Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que está rolando aí, encontrou o meu canal e é corintiano e gosta de futebol, convido você a se inscrever no meu canal. É só ativar essa janelinha aqui, se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu joinha, comentar os meus vídeos, compartilhar. Você vai estar me ajudando muito aqui na plataforma. A plataforma entende que o meu vídeo tem relevância e vai mandando cada vez mais para mais pessoas. Desde já eu agradeço a você que está entrando no meu canal, está se inscrevendo no meu canal, e você que acabou de se inscrever também e está comentando, curtindo, deixando o seu joinha, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Bom, vamos falar do jogo que acabou agora na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Estudiantes da Argentina 0. O Corinthians vence com um placar mínimo de 1-0, vai jogar pelo empate na terça-feira que vem lá na Argentina. Um jogo assim muito equilibrado, um jogo tecnicamente, na minha opinião, um jogo que deixou muito a desejar. Não foi um grande jogo de futebol tecnicamente, muita briga ali no meio campo. O Corinthians achou um gol de escanteio na cobrança do Matias. O Gil chegou chutando tudo que tinha direito e fez um golaço. Corinthians vence de 1-0. Ou seja, é o que eu falei, placar muito magro para se levar para a Argentina. O Corinthians deixou de fazer o resultado aqui. Agora, a mídia esportiva, tanto aqui no Brasil como na Argentina, todo mundo vinha dizendo que o Estudiantes é um osso duro, que o Estudiantes é um time difícil de jogar, que o Corinthians ia encontrar as maiores dificuldades para jogar contra o Estudiantes. Eu não vi nada disso nesse time do Estudiantes hoje, não. Eu não vi nada disso nesse time. Eu vi um time fraco, um time tecnicamente ruim, que não ameaçou o gol do Cássio. Às vezes que o Cássio teve que aparecer, ele se apareceu muito bem, mas não fez assim nenhuma defesa astronômica no jogo, extraordinária, nada disso. Um jogo, não vejo esse bicho papão que é, não. Ou seja, a imprensa esportiva aqui do Brasil, elas querem ver a desgraça do Corinthians. Ah, o Corinthians vai perder, o Corinthians é isso, é aquilo. Não passa, não passa, não passa. O Corinthians perdeu, foi eliminado pelo São Paulo, pronto. Só falava-se nisso, né? Que agora o Corinthians entrou em crise, que o Luxemburgo vai sair, e tem um monte de corintianos torcendo para o Luxemburgo sair do Corinthians, e sem contar que se não fosse ele para armar esse time do Corinthians, o Corinthians estava na draga, brigando para não cair para a segunda divisão. Então um monte de corintiano famoso que estão descendo a lenha no Corinthians, principalmente no Vanderlei Luxemburgo. Ele erra como todo mundo erra. Ele acerta como todo mundo acerta também. Não estou aqui para defender ele, não sou advogado, não sou um procurador do Vanderlei Luxemburgo, não. Eu apenas quero dizer aquilo que eu vejo. Não vejo o Luxemburgo culpado de nada, não, muito pelo contrário. Se o Corinthians está caminhando e chegando nas competições, é graças a ele que organizou o time. Agora, que culpa ele tem do Corinthians perder? Hoje o Fagner não jogou, também não fez tanta falta assim também, porque o Bruno Mendes substituiu bem. O Bruno Mendes foi, na minha opinião, abaixo daquilo que ele vem apresentando no Corinthians, errou muitos passes. Bruno Mendes hoje deu muito chutão, ou seja, mas ele não comprometeu lá atrás. Na minha opinião, Bruno Mendes fez o papel de substituto do Fagner, né? Mas está tudo certo. O Fagner de fora, o Corinthians me perde por essa incompetência dessa diretoria, o melhor jogador do time, que era o Roger Guedes. O Corinthians perde o Roger Guedes, né? O Corinthians perde o Adson, né? Que foi para a França. Ou seja, se o não adianta chorar leite derramado, que já foi, né? Isso aí já foi. O Roger Guedes já estreou, já jogou várias partidas lá, e não adianta, ele não volta mais, né? Agora, o Corinthians, se tivesse o Roger Guedes, tivesse o Adson nesse time, o Corinthians goleava esses Estudiantes.
Cadê esse time do Estudiantes que a imprensa esportiva, aqui do Brasil principalmente, teceu tantos elogios para esse time aí? O Corinthians só ganhou de 1-0 porque o Mosquito perdeu um gol feito no segundo tempo, no final do jogo. Uma bela jogada, uma roubada de bola do Romero. É outro jogador que merece um destaque, que todas as vezes que ele entra, ele incendeia o jogo. O Romero é ou 8 ou 80, ou ele joga bem ou ele não joga nada. Mas hoje ele novamente, conforme tem feito ultimamente, ele entrou, jogou bem, roubou a bola na linha de fundo, cruzou, deixou o Mosquito na cara do gol, sem goleiro. E o Mosquito me manda a bola lá nos quintos, mas não conseguiu acertar o gol. Perdeu um gol feito, o Mosquito. Era para consagrar a volta completa do Mosquito. Marcou um gol no último jogo contra o Cruzeiro, no último segundo. Era para ter marcado esse gol hoje. O Corinthians poderia ter ido para a Argentina com um placar mais elástico, né? Esse é um detalhe. Mas, enfim, deu para o Corinthians jogar e vencer. Agora, outro jogador que eu destaquei aqui, que foi muito abaixo das expectativas, foi o Matias. Na minha opinião, o Matias ainda está devendo futebol no Corinthians. Foi muito abaixo das expectativas. Foi substituído no segundo tempo corretamente, né? Não dava para ele continuar no jogo, porque estava muito abaixo tecnicamente. Tá certo, ele está se adaptando ao Brasil, ao futebol brasileiro, está se adaptando à cultura brasileira, que é bem diferente da Argentina, onde ele jogava, apesar de ser paraguaio, jogava na Argentina. É tudo uma adaptação que ele está passando. Acredito que ele vai se soltando aos poucos e ainda vai dar muita alegria a todos nós torcedores corintianos. Uma belíssima homenagem do Corinthians para as vítimas fatais do acidente do último domingo na Fernão Dias, torcedores do Corinthians voltando para São Paulo, né? E uma bela homenagem no início do jogo, 1 minuto de silêncio. Acredito que foi, assim, emocionante o que o Corinthians fez por esses torcedores mortos, né? Num terrível acidente de ônibus. Agora, voltando ao jogo, eu não entendo por que tem VAR no futebol. Eu não entendo como que o VAR não conseguiu dar um pênalti para o Corinthians no primeiro tempo. O jogador mete a mão na bola com força, o juiz foi chamado pelo VAR, o VAR viu o lance e não deu nada. Um absurdo esse VAR de hoje no jogo. Esse juiz tecnicamente fraco, quantas faltas o Corinthians sofreu e ele não dava falta. Ele já intimidou o Bruno Mendes logo no primeiro minuto de jogo, dando cartão amarelo. Ele intimidou a zaga do Corinthians, um juiz fraco tecnicamente, um VAR ridículo que não deu um pênalti para o Corinthians. E depois tem gente que diz que o Corinthians é favorecido pela arbitragem. Aonde que o Corinthians é favorecido pela arbitragem? Eu gostaria de saber onde. Todos os programas do Neto, quando o Neto vai falar sobre arbitragem, ele coloca o Corinthians como um dos mais favorecidos. É ridículo o que o Neto fala. Eu queria ver onde que o Corinthians é favorecido. Pega os últimos lances capitais do Corinthians. O Corinthians, todos os jogos é grampeado. O Corinthians é roubado. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas tem que falar. Um lance claro, os árbitros do VAR estavam ali para ver o lance, viu o pênalti e não deu nada. Parece que é um complô contra o Corinthians. Né? É incrível. Era para o Corinthians já começar terminar o primeiro tempo com 2-0 no placar. Para entupir a boca dessa imprensa esportiva que desce o cacete no Corinthians. Que só fala mal do Corinthians, que vive enchendo a boca para falar mal do Corinthians. É só isso que eles sabem fazer, falar mal do Corinthians. Corinthians deu para o gasto, vitória magra, apertada, mas eu não vi nada de extraordinário nesse time do Estudiantes. A incompetência da diretoria do Corinthians, de não reforçar o ataque do Corinthians, porque hoje o Corinthians é só Yuri Alberto lá na frente, isolado, não tem ninguém para ajudar o Yuri Alberto. Como que o Corinthians vai marcar gol? Quem marcou gol hoje foi o Gil.
Como que o ataque do Corinthians vai marcar gol, sendo que não tem ataque? E essa incompetência dessa diretoria, sabendo que o Roger Guedes iria sair, não trouxe substituto. Não trouxe. E quem paga a conta somos nós. O Corinthians hoje poderia ter feito 3 ou 4 nesse timeco que é o Estudiantes. Time fraco que é o Estudiantes. Não fez mais gols porque não tinha atacantes. Aí você pode dizer assim, mas e o Wesley que poderia estar jogando? Não jogou. Eu não vou falar de jogador que não jogou. Deveria entrar, na minha opinião, deveria entrar o Wesley e não o Romero. Mas entrou o Romero e não o Wesley. Então eu tenho que comentar daquele que jogou. Ou seja, o Corinthians não marca gols porque não tem atacante. Yuri Alberto joga sozinho lá na frente. E culpa disso tudo é da diretoria. Só diretoria a grande responsável pelo Corinthians estar nessa situação. Não contrata jogador. Aí vem André Sanches dar entrevista para um monte de gente falando um monte de merda. Vás favas, André Sanches. Você não deveria nunca mais pisar no Corinthians. Você deveria ter sido expulso do quadro de sócios do Corinthians. Você é uma vergonha do Corinthians. Você e essa mosca morta do Duílio, com essa carinha dele de peixe morto aí. O Duílio é uma vergonha para nós torcedores. Uma vergonha. Ele deu todos os jogadores. Vendeu não, ele deu os jogadores. Robert Renan, Mantuan, o Adson agora, o Pedro, todos os jogadores craques de bola que foram dados. Não foram vendidos, foram dados pelo Duílio para os outros. E ainda fecha os primeiros semestres com 40 milhões de déficit. Dá para entender uma coisa dessa? Essa chapa ridícula, renovação e transparência. A grande culpada. Olha hoje o ataque do Corinthians. É só o Yuri Alberto. Não tem ninguém mais. Graças a quem? Ao Duílio. Incompetente. Ele e o Alessandro. Já disse 1000 vezes. Respeito o Alessandro como jogador de futebol. Como diretor, é ridículo o Alessandro. Ok? É isso aí. Vitória de 1-0. Jogamos pelo empate lá. E agora se preparar para o jogo do final de semana contra o Goiás, que certamente será no sábado, tá bom? Forte abraço a todos vocês, uma ótima noite, vai Corinthians!